Olá! A natureza é incrível em todos os sentidos, até mesmo quando está brava. Hoje você verá como ela demonstra suas emoções por meio de furacões, enchentes e outros desastres naturais. Vamos lá! I'm trying! That drop your phone. It's not worth it at this point. It's not worth it. That drop your phone. Stop. Uns moradores de Iowa decidiram parar para filmar grandes nuvens no céu, mas a natureza resolveu que devia fazer um verdadeiro espetáculo para as câmeras. Em 2023, uma cidade indiana foi vítima de uma grande inundação. Um rio calmo transbordou e se tornou uma força destrutiva que arrastou tudo nas suas margens e destruiu casas com facilidade. Esse motorista estava no lugar errado na hora errada. Mas eles deram sorte com uma coisa: conseguiram escapar só com um susto e alguns arranhões no carro. Em menos de 2 minutos, um local completamente seco foi coberto por um grande fluxo de água. Felizmente não houve vítimas, mas todos os presentes obviamente nunca se esquecerão que testemunharam esse capricho da natureza. انا مصور فيديو. Taiwan sofre de 2 a 4 terremotos por ano, mas para os gatos é sempre um choque. Os deslizamentos de terra podem ter muitas causas, entre elas a chuva. Essas consequências das chuvas, por exemplo, foram filmadas na Índia. Os motoristas estavam a uma distância segura, mas mesmo assim ficaram chocados com o que viram. Mas faz sentido, afinal, uma parte da montanha simplesmente desapareceu no penhasco diante de seus olhos. O Havaí é como um paraíso que pode se tornar um inferno a qualquer momento.
E tudo isso se deve a um vulcão que é considerado um dos mais ativos do mundo. No entanto, se você for cuidadoso, poderá observar fluxos de lava quente que nunca veria na vida normal. Oh, Achtung, Lawine! Lawine! Graças a esse esquiador, você pode ter uma visão em primeira pessoa de como é ser atingido por uma pequena avalanche. Esse espetáculo dificilmente pode ser chamado só de mau tempo. Parece mais o início do apocalipse. A chuva de granizo durou apenas 5 minutos, mas durante esse tempo conseguiu causar danos significativos a carros e casas. Em 2023, um dos estados da Índia foi vítima de desastres naturais. Choveu por vários dias seguidos, fazendo com que muitos rios transbordassem. Durante esse período, várias enchentes atingiram as cidades e destruíram tudo em seu caminho. Dirigir um carro pelas montanhas é uma delícia, pois você tem vistas incríveis por todos os lados, mas também pode ser bastante perigoso. A câmera de um carro registrou o que parecia ser uma explosão, e pela nuvem de poeira você pensaria que foi isso mesmo. Porém, na realidade, isso foi uma avalanche repentina. Ainda bem que todos pararam a tempo. Agora você sabe como é um vento de 120 km por hora e as consequências de um fenômeno com uma força tão frenética. Nem mesmo árvores centenárias resistiram ao ataque e os moradores da região tiveram que sobreviver sem eletricidade por vários dias. Then it blew we got a wooden fence there, blew the fence out. Right down next to our neighbor, that tree. Essa é uma das coisas que a natureza pode fazer para lembrar as pessoas de seu poder. Esse vídeo da Suíça mostra um enorme deslizamento de terra. No total, 700 mil metros cúbicos de rocha desabaram de uma só vez.
Dio che pelada tem! Ah, Madonna! Belíssimo! Este está belíssimo! Os moradores da casa presenciaram algo terrível. Devido às graves inundações, a água subiu a um nível que começou a corroer as margens e os moradores perceberam que a casa tinha pouco tempo. Todos conseguiram sair a tempo, mas ficaram olhando impotentes enquanto ela literalmente desaparecia. Os ciclones são perigosos para os seres humanos não só por causa do mal-estar que causam devido às mudanças de pressão, mas também por causa dos ventos fortes. Portanto, é melhor você ficar em casa durante eles. Nenhum compromisso urgente compensa uma caminhada em um clima como esse. Vamos nas costas nesse fotografia. Oh my God! Nunca subestime um fluxo de água lento. Há muito mais força do que você vê. Com um único golpe, o fluxo de lama demoliu uma estrutura metálica pesada. É assustador pensar no que ele poderia ter feito com algo mais frágil. Flood's coming here, about ready to hit the Appleball Bridge. Quando o clima frio é seguido por um clima quente fora do comum, as barragens de gelo derretem drasticamente e grandes correntes de água passam por elas. Estas são imagens do Colorado, onde você pode ver que o rio furioso, ao descer, arrasta todos os detritos naturais e também os blocos de gelo que ainda não tiveram tempo de derreter. Down Valley near Placerville, Appleball Bridge.
O Elbrus é a montanha mais alta da Europa. Então, não é de se admirar que sempre haja muitos turistas lá. E muitas vezes, esses turistas presenciam avalanches. Eles deram sorte de estar em um dos lugares mais seguros da montanha em um momento tão perigoso. O swell é um fenômeno incrível quando não há influência direta no mar de fatores externos, como o vento, e a altura das ondas se torna menor, enquanto o comprimento se torna maior. Nestes vídeos de Acapulco é possível ver o que essas ondas são capazes de fazer. This is looking eastward. We're at Val Vista. Os moradores das cidades do sudoeste dos Estados Unidos definitivamente se surpreendem com tempestades de areia. Mas essa foi bastante rara. Pesquisadores descobriram que a tempestade era composta por 3 fluxos diferentes que se encontraram perto do Arizona. Parece assustador, mas por outro lado é muito bonito. That's the edge of it, looking to the southwest. Nunca subestime o poder do vento. Uma pequena brisa sempre pode se transformar em um vendaval inesperado e muito poderoso, capaz de derrubar facilmente paredes de concreto e árvores robustas. I've heard about this stuff. O estádio estava consumindo muita eletricidade, desperdiçando energia. Então a natureza simplesmente decidiu desligar as luzes. Você gostaria de escalar montanhas no Alasca? Prepare-se para ser atingido por uma avalanche repentina. Pois é, ninguém quer pensar nisso, mas é importante estar preparado para algo assim para poder sair dessa situação como um campeão, assim como esse pessoal. Ainda bem que os caras ouviram sua intuição e decidiram começar a filmar logo após ouvirem sons de pedras caindo. Graças a isso, esse épico colapso de uma montanha foi registrado em vídeo. Mesmo que os deslizamentos de terra não pareçam muito intimidadores, eles ainda podem causar muitos danos. Os moradores das casas da vizinhança tiveram muita sorte por seu caso não ter sido tão trágico. Tudo acabou com um simples fechamento de estrada. De acordo com estudos de companhias de seguros, a probabilidade de um barco ser atingido por um raio é de 1 em 1000. Isso pode resultar em danos aos mecanismos elétricos, mas sem prejuízos graves. Porém, o estresse dos passageiros do barco nesse momento atinge o nível máximo. Quando o fluxo de água se mistura com pedras, ele se transforma em algo poderoso que parece adquirir uma força extra.
No way! A Austrália já sentiu a força da natureza em primeira mão. O que você vê aqui é apenas uma pequena parte das consequências. Nesses dias, centenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas residências e o dano total ultrapassou 2 bilhões de dólares australianos. Não é de se surpreender que os carros fossem a menor das preocupações das pessoas. Se a água arrastou carros com tanta facilidade, é assustador imaginar o que ela fez com as casas. As folhas estão caindo não porque é outono, mas porque estão sendo atingidas por granizo como se fossem alvos. O vídeo já parecia perfeito, mas a natureza trouxe um pouco de ação para as imagens. Uau! Uau! 发生泥石流了，我操！不，单体滑坡，被我抓拍到了，我操！我操！ Você consegue imaginar o impacto que pedras maiores teriam? 我操！我操！巨浪袭来，像爆炸了一样，像爆破了一样。我操！ Os deslizamentos de terra na China não são um fenômeno raro e, felizmente, dessa vez não houve vítimas. Pero para un poco, viejo, 20 veces me tiraste las cosas. Em 2011, o porto do estado de Oregon recebeu um alerta de um terremoto na costa do Japão. Você deve estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. Bem, um tsunami surgiu como consequência. A destruição foi causada não tanto pela altura das ondas, mas por sua força. Apesar dos avisos, foi impossível enfrentar a força da natureza. A única coisa a se fazer foi esperar e torcer que o barco não ficasse no epicentro do desastre. Oh, our boat almost made it. Yeah. We wanted her to have front row seats. And I got him. This just came over the start of This is May 27th, around 7 o'clock from Kupono Street looking at Nohea. This is a giant canyon I found in my backyard. Stacy's house. So amazing. Back there. Para ser sincero, olhando isso, dá vontade de dar um prêmio aos engenheiros e construtores dessa ponte. Aquele momento em que você percebe que escolheu o dia mais desfavorável para acampar.
Como se o furacão não fosse suficiente, a natureza decidiu adicionar alguns efeitos especiais à sua explosão de raiva. Por causa dessa performance mágica, algumas pessoas tiveram que viver sem eletricidade por alguns dias, mas o espetáculo valeu a pena. Felizmente, essa inundação repentina aconteceu longe de residências, portanto, a única coisa que ela pegou de surpresa foi o deserto seco. Ou seja, esse é um dos poucos casos em que uma grande inundação não machucou ninguém. Neste dia, as pessoas foram até a margem oeste do Rio Jordão para ver as paisagens históricas desse lugar incrível. שומעים את הרעש? שומעים את הרעש. עובר לי צמרמורת, אתה יודע, מהיפנים. הנה, תראה. Elas não tinham ideia de que a natureza lhes daria um espetáculo desses. A inundação repentina tornou a viagem 100 vezes mais legal e os fez lembrar quem é que manda neste planeta. Поселок Ключи. Бабахнула ключевская сопка, вулкан, как-то сбоку. Шлейф. Passear por cânions após chuvas é uma atividade bastante arriscada, pois você pode acabar como esses turistas. Ainda bem que eles ainda não tinham entrado e se depararam com a enchente em um lugar onde puderam fugir dela. Sì, ma cazzo, c'è da dentro sono cazzo. We are swimmers, Kim. I'm sorry. Oh Madonna, ma guarda un po' te. What is water? What in your face?